Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui pra gente falar do Timão, porque tem muita coisa acontecendo e olha, muita notícia boa, hein? Por exemplo, tem Marcelo Paz apresentado, que entrevista maravilhosa. O Alan do Flamengo na mira, isso mesmo, proposta por Yuri Alberto e outras cositas más que a gente vai tratar nesse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, já se inscreveu no canal? Então te inscreve e vamos juntos. Vamos falar sobre tudo que tá acontecendo no Timão, porque caraca, tem estreia, hein? Estreia no Campeonato Paulista, já nesse domingo, diante da Ponte Preta, 4 da tarde na Neoquímica Arena. O Corinthians, inclusive, divulgou a lista dos inscritos no Campeonato Paulista, com 28 atletas daquela lista A do grupo profissional, com outros 7 na lista B, que tem atletas das categorias de base. Essa lista B, ela é ilimitada. Os jogadores podem ser aos montes, né, vindo das categorias de base do Timão. E aí apenas 7 foram inscritos, entre eles, por exemplo, o Breno Bidon, o Guinegão, o Felipe Longo, jogadores que estão até acostumados, né, no dia a dia do Corinthians, do torcedor, mas que pertencem ao grupo das categorias de base, jogadores com idade de base, o Dieguinho também. Já na lista A, tem uma possibilidade de 35, apenas 21 foram inscritos. Na verdade, exatamente, porque ainda tem outros nomes para serem acrescidos, entre eles, nesses 21 que foram inscritos, o Félix Torres, que está encaminhando o seu acerto, o seu empréstimo com o Internacional. O próprio Marcelo Paz falou sobre isso, confirmou essa questão na sua entrevista de apresentação, mas ainda como não foi fechado o negócio, ele está inscrito no Campeonato Paulista. Enfim, tem muitas questões a serem decididas nos próximos dias. O próprio Pedro Raul, que foi tema também dessa entrevista do Marcelo Paz, ele disse que faz parte dos planos, está treinando normalmente, vai ter as suas oportunidades, pode daqui a pouco fazer seus gols e tudo mais e mostrar que ele pode permanecer. E aí ele falou, o Alex Santana, o Héctor Hernandes são grandes jogadores, mas eles estão com idade boa, têm currículo, podem ser incluídos numa negociação. Então deixou muito claro que o Alex Santana e o Héctor Hernandes estão esperando uma barca, né? Alguma negociação que envolva esses dois atletas. O Pedro Raul, cara, vamos te dar mais uma chance aí. Quem sabe você começa o Paulistão bem, aquela coisa toda. E o Félix Torres tem um acerto aí encaminhado com o Internacional. São muitos negócios acontecendo ao mesmo tempo, mas eu queria começar pela entrevista do Marcelo Paz, porque trata-se da grande contratação que o Corinthians fez em 2026. Cara, que entrevista espetacular. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, eu tô em férias, mas eu me dei ao trabalho, entre aspas, porque foi um deleite. É muito bom ouvir o Marcelo Paz. O Marcelo Paz, ele é, como eu já disse pra vocês, um presidente. Sabe aquela resenha, aquele meme? Ah, o fulano não é um presidente, não é um diretor, é um prefeito. Pois é, o Marcelo Paz, ele é um prefeito, ele é um presidente, ele é um CEO, ele é um gestor na acepção da palavra. É muito louco, porque o Corinthians contrata um cara não apenas de mercado, como um executivo do mundo da bola, um cara presente no vestiário, um cara com experiência no futebol. Ele contrata um cara que foi presidente de um outro clube durante muitos anos. Terminando a sua gestão, ele foi CEO desse clube, da SAF desse clube. Então, ele é presidente da Liga Forte União, que hoje não tem mais o nome de LFU, como ele disse, é a FFU, deve ser Força Forte União, uma coisa assim. Ele é o presidente dessa liga que detém uma fatia dos direitos de transmissão do futebol brasileiro. É um cara com livre trânsito na CBF. Então, o Marcelo Paz, quando ele dá uma entrevista, como ele deu hoje, como a sua apresentação do dia a dia do clube, citando alguns negócios, algumas questões práticas do que ele está vivendo, mas mais do que isso, ele tem o conhecimento do todo. Ele poderia ser o presidente do Corinthians, porque ele tem conhecimento para tal. E ele, ao ser questionado sobre negociações, sobre contratos, sobre direitos de transmissão, sobre a questão financeira que o clube vive nesse momento, ele sabe falar de tudo. Ele tem o conhecimento e a noção do todo. E ele falou, foi muito claro nesse aspecto, o Corinthians vive uma reestruturação financeira. Então eu preciso entender a minha realidade. É preciso comunicar isso ao torcedor. Um cara assim, transparente, muito ciente da realidade, muito feliz de estar onde está muito claro isso, e que tem, como eu disse, e vou repetir, a noção do todo. Ele sabe tudo que envolve um clube de futebol, porque ele foi presidente de um clube. E de um clube que saiu da Série C
até chegar à elite. Ele participou de tudo isso. E participando de tudo isso, ele tem um conhecimento sobre o futebol, que é o que rege um clube, e ele deixou isso muito claro, que a razão de ser é o principal ativo de um clube de futebol. Por isso é um clube de futebol, mas a gente sabe que um clube ele tem outras, muitas outras áreas, mas o futebol é o que comanda tudo. Ele tem a noção exatamente do marketing, da comunicação, da questão financeira, do jurídico. Ele sabe tudo, gente. O Marcelo Paz, se o Stabile quiser tirar folga, tirar férias e falar o seguinte, ô Marcelo Paz, vou te dar a chave, cuida da lojinha aí, ele sabe exatamente o que fazer, ele não vai estar perdido. Ele vai dizer assim, não, beleza. Eu sei exatamente como é que começa o dia de um presidente e como é que termina. Cara, isso faz uma diferença. E no sentido prático, de bater na porta da CBF e os caras saberem quem é o Marcelo Paz. De negociar com o jogador ou com o empresário e os caras saberem quem é o Marcelo Paz. Isso faz toda a diferença. No momento que o Corinthians vive, mais ainda. Porque ele também tem uma missão. A missão de, você vai ser o executivo, você é o cara que vai contratar, mas a nossa realidade é essa aqui. E o Marcelo Paz, como um gestor, como um presidente que foi, como um CEO que foi, entende a situação. Ok, eu não vou dar um passo maior do que a minha perna. Eu vou entender até onde eu posso ir. E isso, repito, faz toda a diferença. Ele falou sobre a reestruturação financeira, falou que é preciso comunicar para o torcedor, não esperem grandes contratações. Corinthians dando 5 milhões de euros, 10 milhões de euros no atleta, isso não vai acontecer. A tendência é que não, a não ser numa eventualidade. Mas a ideia é que a gente trabalhe com jogadores agentes livres, como ele fala. E ele citou o caso do Gabriel Paulista, que tá aí, vai fazer exames e tudo mais, vai passar pelo trâmite, se tudo der certo, vai ser anunciado. Porque é isso, um jogador de 35 anos, livre de mercado, com experiência europeia, foi avaliado pela comissão técnica, todo mundo entendeu como positivo, o Félix Torres sendo liberado para o Inter, aquela coisa toda, você precisa de um zagueiro, beleza, ok, negocia luva, salário com ele, fechou. É isso que está acontecendo. Já trazendo para vocês aí, como ele mesmo trouxe, praticamente o acerto com o Gabriel Paulista. Outros jogadores virão dessa maneira, e aí ele falou, precisamos usar a criatividade. Entender jogadores que estão livres de mercados, negociar com outros clubes, jogadores que estão em fim de ciclo, de repente, que possam entender o Corinthians como uma marca, e muitos entendem. Ele falou sobre isso. Todo mundo sabe que o Corinthians vai disputar Libertadores, que vive um bom momento, que é uma grande marca, que tem uma Copa do Mundo, tem 6 meses para, quem sabe, convencer um treinador a levá-lo, né? Isso não envolve apenas a seleção brasileira, mas também equipes estrangeiras. E aí, o Corinthians tem esse poder de barganha. Aqui o negócio é diferente. Aqui tem vitrine, aqui você vai ser visto. Então o Marcelo trabalha com isso também. Muito interessante, cara, a maneira como ele abordou a capacidade de marketing, a capacidade de crescimento, de vitrine, de marca, de tudo que ele pode projetar a partir de um jogador vindo atuar no Corinthians a partir desse ano. Marcelo Paz, apresentado, já trabalhando, resolvendo algumas pendências, já falei assim até de alguns jogadores, né, saindo, outros chegando, outros podendo vir, né? E aí a principal notícia do dia soltem os fogos, o Transferban foi derrubado. O Transferban não existe mais. Eu sei que daqui a pouco o Corinthians tem outras dívidas, tem outras questões a serem resolvidas, mas essa era uma questão importante. Essa era uma questão premente, urgente, necessária. 5 meses depois, o Corinthians derruba o Transferban na FIFA com o Santos Laguna. Paga o que deve relacionado ao Félix Torres e, a partir de agora, o Corinthians pode inscrever os jogadores. Isso muda o jogo, isso muda tudo. A partir de agora, qualquer negociação, o jogador já entende que ele pode ser contratado, que ele pode ser registrado. Isso não acontecia até então. O Corinthians derrubou a barreira no também Transferban da CBF pela dívida com a Câmara Nacional de Resoluções e Disputas. Dívida não, eu sempre caio nesse ato falho. O Corinthians tinha atrasado 2 pagamentos, a CBF resolveu, por uma fama de mal pagador, derrubar a possibilidade do Corinthians inscrever jogadores. O Corinthians pagou a 3ª parcela de forma antecipada e com isso liberou na FIFA também, pagou o Matias Rojas. Todos esses acordos foram resolvidos nos últimos dias.
E o Marcelo Paz, embora algumas questões foram definidas antes, e até mesmo com a premiação da Copa do Brasil, o Marcelo Paz tem muita participação nisso. Porque, falei para vocês, ele é um gestor, ele é um CEO, ele é um cara que entende a questão financeira, ele está trabalhando nisso também. E ele falou, definimos aqui, salários em dia, parte da premiação da Copa do Brasil já foi paga, mas isso já acena com os jogadores de que, cara, a situação tá mudando. Dívidas foram derrubadas para que o Corinthians possa tirar do caminho situações incômodas, adversas, como o transferban, ou os dois transferbans, né? O da CBF e o da FIFA. Isso tudo foi retirado. Tem outras dívidas ainda que podem resultar transferbans, que tem uma possibilidade de punições mais severas. Sim, que o Corinthians precisa resolver com o Martínez, com o Garro, na verdade com o time lá, o Philadelphia Union, que é o caso do Martínez, o Tajeres, que é do Garro, o Shakhtar do Maicon, o Midtjylland da Dinamarca com o Charles. São questões em que o Corinthians deve também e que houve uma condenação inicial, a situação está na corte arbitral do esporte e pode gerar um transferban, mas são situações que o Corinthians precisa também arcar. As mais graves, o Corinthians pagou. E a partir de agora, nessa janela que está aberta, precisa correr para fechar com alguns jogadores, reforçar o elenco e também começar a temporada, que tem aí uma Libertadores. Marcelo Paz falou, usou uma expressão muito interessante. Existem contratações e existem reforços. Você precisa trazer jogadores que reforçam o time. E isso está tudo sendo trabalhado com o Dorival, que está entendendo o momento. Ele falou, estou muito feliz de estar trabalhando com o Dorival, que entende a situação. Um desses jogadores é o Alan do Flamengo. O Alan do Flamengo perdeu espaço por lá, embora tenha jogado metade das partidas que o Flamengo disputou na temporada, foram 78, ele jogou umas 35 mais ou menos, e ele estava na mira do São Paulo. O São Paulo estava negociando com o Alan, e aí o Corinthians entrou e falou assim, peraí, inclusive o Flamengo estava pedindo o Marcos Antônio, que o São Paulo não ia liberar. O Flamengo tá topando, cara, daqui a pouco o empréstimo, beleza, me libera algum outro jogador e tal. A gente sabe os jogadores que não serão utilizados pelo Corinthians, né? Já falamos aqui, o Alex Santana, o Héctor Hernandes. Acho que eles não teriam vaga no Flamengo de hoje, mas vamos ver que o jogador que o Flamengo pede, se pedir um titular vai ficar difícil. Se pedir o Ranieri, o Gustavo Henrique, o Breno Bidon, como o Flamengo sinalizou que poderia querer em algum momento, aí desculpa. Agora o Alan, cara, é um jogador que não vai jogar no Flamengo, que perdeu espaço, que é um jogador que o Corinthians precisa para repor a saída do Maicon, que é outra situação que eu não falei aqui no vídeo anterior e até comentei aqui, gente, desculpa, porque comentei no texto, né, nos comentários. Eram tantas as informações do Corinthians que eu acabei esquecendo de noticiar que o Maicon fechou com o Atlético Mineiro e não com o Corinthians. Muitos torcedores comemoraram. Eu entendo a comemoração. O Maicon teve uma série de lesões, não conseguiu se firmar em nenhum momento, com exceção dessa reta final de 2025, onde ele foi bem, foi capitão, foi importante no título da Copa do Brasil, confiança do Dorival e tal. Mas, cara, o Marcelo Paz falou também sobre ele, dizendo assim, chegamos no nosso limite. E ele fez uma escolha. E desejamos sucesso para ele, menos contra a gente. Então, ficou muito claro que houve uma valorização salarial pelo Maicon, o tempo de contrato era o mesmo, o Corinthians chegou até a oferecer 3 anos de contrato, que era o que o Galo ofereceu para o Maicon, para o Shakhtar Donetsk, para receber 50% do jogador, mas ele optou por ir para o Atlético Mineiro. Falamos aqui que tem uma questão familiar, né? O sogro do Lianco na verdade... Não, o pai do Lianco é o sogro do Maicon, né? O irmão, a irmã do Lianco é casada com o Maicon, então, que é um empresário também do Lianco e tal, e que fez um negócio, e tá tudo certo. E o Maicon foi seguir a vida dele por lá, e o Corinthians entendeu. Chegamos no limite, ok, e precisa repor, precisa contratar agora. Sobre o Fabrício Angileri, mesma coisa. Ele também terminou o contrato, muita gente questionando, e aí, a renovação e tal? Ele falou assim, chegamos no nosso limite, temos um limite, existe uma preocupação financeira em que você pode ir até ali, e o Corinthians chegou no seu limite financeiro, segundo ele, e agora está esperando uma decisão do jogador. Temos outros laterais no elenco, ele é um grande jogador, aquela coisa toda e tudo mais, e vida que segue. Então, o Corinthians, ele tá trabalhando com um número, daqui eu não passo. E isso, cara, é muito importante.
Porque o Marcelo Paz entende, na opinião dele, não sei se é verdade, vocês podem me corrigir, de que o torcedor tá entendendo isso. Do tipo assim, eu sei que o torcedor vai querer contratações e tudo mais, mas, cara, a preocupação maior é que o clube pare de acumular dívidas, contratando muitas vezes jogadores que não rendem, não performam e pagando uma enormidade. Vocês acham que o Kaká vale mais de 20 milhões de reais? Pois é isso que acontece quando você, por exemplo, não tem o Transferban, que salvou o Corinthians de muitas presepadas nos últimos tempos. Porque daqui a pouco, sei lá, nas últimas gestões aí, poderia ter contratado jogadores que, cara, você tem que trazer, como disse o Marcelo Paz, reforços. Essa é a ideia. Então, gente, Transferban derrubado, Angelieri está negociando ainda, o Maicon foi pro Atlético Mineiro, o Pedro Raul vai ter uma chance, o Alan do Flamengo tá na mira, e tem proposta por Yuri Alberto. Mas aí tem um detalhe. O Marcelo Paz também confirmou. Ele não quis falar em valores, mas a proposta da Lazio nesse momento foi de 24 milhões de euros. Isso é grana, tá? Por um jogador como o Yuri e tudo mais, é grana. Grande problema. O Corinthians tem menos de 50% do jogador. Porque 50% é do Corinthians, mas 10% é do André Curi, que é o empresário. Então o Corinthians fica com, cara, 10 milhões de euros numa negociação com o Yuri. Vale a pena? Para você ter que ir buscar no mercado um jogador que você vai ter que gastar muito mais do que isso? Ou se você gastar isso, você vai trazer um jogador muito inferior ao Yuri, que é identificado, que corre, que se entrega, que doa, que recupera fácil de lesão, que tá sempre disponível. Eu já falei para vocês aqui, eu já fui contra, hoje eu já sou mais favorável a uma venda ao Yuri, mas, cara, o Corinthians tem que botar no bolso pelo menos 15 milhões de euros. E para botar 15 milhões de euros, você tem que vender ele por mais de 30. É difícil. A Roma sinalizou que poderia comprar por 30. Eu até faria o negócio. Mas hoje o Corinthians definiu que quer pelo menos 20 a 22 milhões de euros para ele. Isso dificulta o jogo, né? Porque para isso, o Corinthians tem que vender o Yuri Alberto por mais de 40 milhões de euros. Alguém pagará mais de 40 milhões de euros pelo Yuri para você ter 50% ou pouco menos disso e botar no teu bolso 20 milhões de euros pelo Yuri Alberto? Muito difícil. Será que vai acontecer? Não sei. Por enquanto chegou a proposta da Lazio, ela foi recusada. O Yuri tem contrato, vai ficar e vai ser um cara importante. Inclusive já voltou da Itália, já está participando do treinamento, mas mesmo assim, como ele voltou apenas nessa sexta-feira, ele está fora da estreia no Paulistão. O Garro também tá fora, o Memphis tá fora, o Ranieri tá fora, tem muito jogador fora. Ou seja, um Corinthians ainda descaracterizado, é começo de temporada, começo do Paulistão, pra gente tentar entender como é que chega esse Corinthians no final do mês, já pro começo do Brasileirão. E aí depois tem Libertadores, Copa do Brasil e a Supercopa também, 1º de fevereiro. Informação que sai do meu timão é que o Corinthians fez uma consulta ao Fluminense para contratar o lateral esquerdo Gabriel Fuentes. A ideia do Corinthians é contratar o jogador por empréstimo. A diretoria corintiana não trabalha com a ideia de aquisição definitiva. O jogador de 28 anos tem contrato até agosto de 2028 com o Fluminense. O Fluminense contratou o Guilherme Arana recentemente. O Fuentes foi utilizado em 28 partidas das 77 oficiais do Fluminense. Por que tu vai contratar um jogador que jogou 28 partidas de 77 do Fluminense? Repito, se não tiver ninguém na base, para que você vai contratar um jogador desse? Sendo titular em 24 delas, com 5 assistências. Das 28, ele foi titular em 24. Sofreu uma lesão na coxa entre março e abril, um estiramento no joelho entre junho e agosto. Nossa, mais um. Defensor que já chegou a atuar como meia pela esquerda em poucas ocasiões. Iniciou a carreira no Barranquilla, da Colômbia, antes de se juntar ao Júnior Barranquilla, pelo qual ficou entre 2018 e 2024. Ainda teve no Saragossa da Espanha, né? Antes de ir pro Fluminense. Vamos de Hugo, tá? Tá tudo zoado, já velho, não joga. Por que nós vamos pegar um cara desse?
O Corinthians quer o Michael. O Corinthians fez uma consulta com o em relação ao Michael, na verdade, né, uma tentativa de contratação de empréstimo. Só que o salário dele, né, o Flamengo avisou 2 milhões de reais. E inicialmente o Flamengo não quer rachar o salário. Inclusive fiz essa pergunta. Eu achei que o salário do Michael era 1 milhão e 200. Cheguei até a comentar aqui com vocês, né? 1 milhão e 200. Eu falei, 1 milhão. Aí esquece, né, gente? Aí até eu sou contra, tá? Eu tenho limites, eu sei. Assim, para eu analisar uma contratação, eu tenho que analisar tudo. Por exemplo, o Memphis é maravilhoso, só que o Memphis por 6 milhões não é maravilhoso. O Memphis é maravilhoso quando ele resolve jogar uma partida ou outra. O caso Michael, aí eu já começo a mudar de ideia, entendeu? Começo não, eu já mudo de ideia. Minha fonte respondeu aqui, o Flamengo de início não aceitou rachar salário. O Corinthians tá com esperanças de que o Flamengo não tenha outra alternativa, porque o Flamengo não quer ficar com o jogador também parado por 2 milhões. E caso o Flamengo não consiga nenhum negócio com o Michael no mercado, nos moldes que ele quer hoje, o Corinthians volta a tentar mais pra frente, entendeu? E falaram que o Cebolinha é mais caro que o Michael. Então aí fica mais difícil ainda. Informação exclusiva, né? Acabou de chegar aqui, claro, né, eu fui atrás, perguntei, na consulta que o Corinthians fez ao Flamengo, né, para contratar por empréstimo, o Flamengo empresta o jogador, só que você tem que pagar o salário de 2 milhões de reais, é um salário que inviabiliza a contratação do Michael. O Corinthians pediu já para o Flamengo rachar o salário. Lembrando que se rachar o salário ainda é caro, né? Nós estamos falando de um jogador de 1 milhão. Tudo bem que a gente economizou bastante. O Maicon saiu, era 600 mil. O Romero saiu, era 1 milhão. O Thales era 600 e pouco. Então aí você já tem 1 milhão e 200, já tem 2 milhões e 200. Entendeu? Só que o Corinthians quer economizar. Não adianta você economizar com esses 3 aí, 2 milhões e 200 e trazer o Michael. Seria um grande erro. Então, gente, eu que faço as minhas análises aqui, gosto do Michael, acho que é uma carência a característica dele hoje no mercado, esse 1 contra 1, o drible. Não acho que vale a pena também por 1,5 milhão, tá? Como alguém tá perguntando aí. 1 milhão eu arriscaria. Futebol é caro, velho. O Vitinho ganha 1 milhão. Velho. Futebol é caro. Não adianta também a gente ficar achando que só vai contratar jogador de 200 conto. Não vai. Então, assim, 1 milhão, eu aceito o Michael por 1 milhão. O problema é que o Flamengo não aceita. Então a minha fonte acabou de me responder aqui. Fala, torcedor corintiano, venho aqui trazendo mais um vídeo. Peço você que deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos falar aí a respeito aí de Michael, né? Que Samir Cavalli trouxe em primeira mão aí, que consultou com a fonte dele. Michael aí por 2 milhões aí, você acharia caro? Tipo assim, eu acharia caro se trazesse um jogador que não fosse promissor, né? Mas se o Corinthians conseguisse dividir o salário ali com o Flamengo, acredito que seria uma opção viável, sim, seria uma boa opção. Mas se não fosse, eu caçaria jeito de fazer um sacrifício ali, de mandar mais jogadores embora e trazer o Michael, né? Porque o cara é bom, pelo menos 1 milhão e 500 aí, 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 ali, dava certo ali pro Corinthians pegar e contratar o Michael. O meio ala aí, né, também tem esse problema aí, que já passou por cirurgia, né, mas é um jogador aí que o Corinthians está de olho e é jovem ainda, tem 28 anos, ainda tem muita lenha para queimar aí. Acredito que seria uma boa opção viável aí para o Corinthians estar contratando. Tem também o lateral do Fluminense, mas eu não contrataria. O Chico trouxe em primeira mão aí a respeito do Yuri Alberto também, a respeito de proposta. Acredito também que o Yuri não vai ficar, né? Então o salário vai estar diminuindo. O Memphis também, na entrevista com Marcelo Paes disse que não conversou a respeito de renovação, que depois futuramente ia conversar. Então acredito que o Memphis Depay vai sair do Corinthians. Queria saber o que é que você pensa. Deixa seu like, tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!